ensino superior ainda é privilégio para poucos brasileiros. Para os negros, o acesso à universidade é ainda mais difícil. Dados do IBGE de 2010 indicam que, enquanto 15% da população branca tem ensino superior completo, somente 5% da população negra consegue terminar um curso universitário. Para contornar essa desigualdade, em 2001, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado brasileiro a garantir reserva de vagas para vestibulandos negros nas universidades estaduais. Hoje, em todo o Brasil, chega a 158 o número de instituições públicas de ensino superior que adotam algum tipo de cota em seus processos seletivos. E destas, 89 implantaram a política de cotas para negros. Estima-se que mais de 100 mil estudantes negros já tenham ingressado no ensino superior a partir das cotas. Mas mesmo em um país com maioria de cidadãos negros ou pardos, o sistema de cotas raciais ainda não é consenso. A política de ações afirmativas tem avançado, mas esse modelo ainda é o mais eficaz para diminuir as diferenças de oportunidades entre brasileiros negros e brancos? Olá! Em 2010, foi sancionado o Estatuto da Igualdade Racial, que não fala na adoção de cotas. A opção por esse tipo de ação afirmativa ficaria a critério dos estados ou das próprias universidades. Alguns grupos defendem que o ideal é a adoção das cotas sociais para beneficiar os alunos das escolas públicas. Os críticos ao sistema de cotas argumentam que a entrada de alunos com notas mais baixas poderia diminuir a qualidade do ensino nas universidades, já que os cursos seriam nivelados por baixo. Mas as ações afirmativas já foram avaliadas por algumas instituições. A UERJ e a Unicamp, por exemplo, atestam que não há distinção entre o rendimento escolar dos estudantes cotistas e não cotistas. Em alguns casos, os cotistas apresentam resultados levemente positivos em relação ao sistema universal. No programa de hoje, um balanço de 10 anos de cotas no Brasil. Eu converso com o Frei Davi Santos, da ONG Educafro, com Tatiana Dias Silva, coordenadora de Igualdade Racial do IPEA, com o deputado Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, e com o deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro. Eu começo com a Tatiana. Tatiana, eu, por exemplo, vivi 25 anos no Rio de Janeiro e sei que lá o corte, a raça funciona. Por quê? Porque eu olhava em redor e sim, existe branco pobre no Rio de Janeiro, mas os miseráveis, aqueles que realmente têm dificuldade, inclusive, de chegar na escola pública, são negros. Com esse exemplo do Rio de Janeiro, inclusive foi lá onde o sistema de cotas foi estabelecido pela primeira vez na UERJ, que foi inclusive a universidade onde eu estudei e não havia negros. Com esse sistema, o que embasou esse sistema no caso do Rio de Janeiro e o que embasa as iniciativas estaduais no caso dos outros estados? É o levantamento do IBGE? Existe algum levantamento com a realidade local para saber qual corte é social, é raça, o que vai ser? Muitas universidades, elas acabam utilizando realmente o percentual de participação da população negra naquela localidade, né? Ou no estado, ou no município, no caso de instituições municipais. Mas isso tem se constituído a partir de uma decisão e uma discussão dentro das próprias universidades, a partir dos debates que embasaram na adoção da maioria dos programas de ação afirmativa, mas que tem como um grande referencial a participação da população negra e a evidência, né, como você mesmo falou, da extrema subparticipação, subrepresentação da população negra. Então, os dados são sempre os dados gerais, nacionais do IBGE? Sim, são também referência, mas cada universidade acaba discutindo dentro das suas instâncias de decisão, né? Foi assim que as cotas se constituíram, em alguns casos também por definições de leis ou estaduais ou municipais, mas com certeza a participação e a constatação de uma extrema subrepresentação da população negra no ensino superior brasileiro
acaba motivando e direcionando essas iniciativas. A gente vê, por exemplo, o deputado Otávio Leite, senhor que é do Rio de Janeiro, que no caso da UERJ, no caso de outras universidades também, por exemplo, Unicamp, o levantamento mostra que o corte com a nota baixa faz sentido porque na saída a nota é igual ou superior aos não cotistas. Esse é um argumento válido para dizer que o sistema de cotas deu certo? Isso já é um produto de uma experiência que está sendo vivida. Curiosamente, eu era deputado estadual quando votou-se essa lei e votei a favor. Um fundamento que me sensibilizou foi observar o que aconteceu na Louisiana, um estado onde há uma discriminação racial feroz nos Estados Unidos, e na década de 60 se discutia uma política de ação afirmativa. E lá, na ocasião, se dizia, até então, antes da política afirmativa, 1% dos médicos eram negros. Uma vez implantada a política de ação afirmativa, rapidamente 10% dos médicos da Louisiana eram afrodescendentes. Então eu achei que o Brasil precisava viver essa experiência, porque afinal de contas é uma dívida social indiscutível, não há o que, enfim, contraditar em relação a ela, e a nossa história está plena de ilustrações em relação a isso. Agora, a busca de uma sociedade mais igual, essa que é a questão. Como buscar a sociedade mais justa e mais igual? Há mecanismos vários. Esse é um deles, é apenas um deles. Como o decreto, no caso do Rio de Janeiro, que prevê a adoção de cotas também para o serviço público, para concursos? Eu também sou a favor. Eu também sou a favor. Eu acho que em todos os campos aonde se puder trazer mais a participação da população brasileira negra para atividades públicas, para o exercício de funções maiores, eu acho que essa oportunidade tem que ser dada. É óbvio que no concurso se afere a aptidão do candidato para exercer aquela função que o Estado quer contratar pessoas. Então, há uma prévia capacitação, identificação, se a pessoa está em condição ou não está em condição. Acho válido. Para o deputado e para o Frei, eu só queria uma constatação. O senhor é a favor, mas o seu partido é contra. O senhor sabe por quê? Não, meu partido não é contra. Há uma discussão interna no partido. Alguns são, enfim, têm uma visão a favor das cotas sociais, mas há um grupo forte dentro do PSDB que defende, independente das cotas sociais, que também são válidas, são importantes, mas que tenha sempre um viés da afirmativa cota para negros, porque é uma questão importante para o futuro do Brasil. A Educafro, ela se prepara para o talvez maior julgamento racial da história do Brasil, que é a questão no STF, que foi levantada pelo Democratas, se a questão das cotas, em geral, mas especificamente no caso da UNB, é constitucional ou não. Como é que a Educafro pretende levar esse debate adiante? Qual o argumento que diria que é uma questão constitucional, sim, e que cotas não é segregar? Primeiro, dizer com muita tranquilidade que vários reitores que hoje adotam cotas para negro, para branco pobre, para indígena, foram contra. Vários reitores. Portanto, a postura do DEM e de alguns do PSDB, eu tenho plena certeza, é uma postura temporária. Eles vão ser convencidos pela realidade. São inteligentes, são pessoas que estão abertas a assuntos novos. E não podemos dizer e esquecer, no Brasil, o tema do negro, o tema da diversidade é muito novo. Eu mesmo fui contra a cota para negro. Eu fui contra. Então, puxa, os irmãos do DEM, os irmãos do PSDB, que ainda estão, não com a coragem do Leite, mas outros vão com certeza se convencer de que o Brasil ideal é um Brasil que dá oportunidade para indígenas, brancos pobres, negros. É o Brasil que vai ser para o mundo modelo de nação. Deputado Edson Santos, como é que a comunidade negra se prepara para esse julgamento? Olha, primeiro dizer que há um fundamento no Estatuto da Igualdade Racial que diz que ao Estado cabe desenvolver políticas de ação afirmativa de forma a garantir a presença dos negros nos ambientes de ensino, principalmente universitário. Então, o Estatuto que foi votado aqui na Câmara, no caso, por unanimidade, evidentemente que ele não está amarrado a cotas. Ele fala de política... Não, mas é que existem outros mecanismos que podem favorecer a presença de negros no ambiente universitário. A questão da bonificação,
É uma série de mecanismos que podem ser utilizados, né, pelas universidades no sentido de possibilitar a presença de negros. A cota não é algo absoluto, ela é um dos instrumentos a serem utilizados para combatermos as desigualdades raciais em nosso país. Agora, acho que na medida... O senhor mencionou o estatuto era para ter saído com cotas. Olha, o estatuto do senador Paulo Paim saiu sem cotas, mas existe um projeto de lei com vários apensados que estabelece a questão das cotas. E esse projeto de lei não foi colocado ainda para votação. Mas o estatuto, ao falar em ação afirmativa, responsabilizar o Estado pelo desenvolvimento de ação afirmativa voltada à população negra no ambiente de ensino, ele está respaldando cotas, né? Porque cotas é uma das formas de ação afirmativa. Então, há um respaldo legal, votado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo Presidente da República, né, que reconhece a necessidade de desenvolvimento de políticas de ação afirmativas orientadas pelo Estado brasileiro. Frei, queria intervir? Eu tenho consciência de que houve um fenômeno muito interessante no trâmite desse projeto. São 10 anos que esse projeto de cotas está tramitando. É o projeto 180/2008. Eu tenho certeza que os meus irmãos do DEM, do PSDB e demais partidos já estão com um amadurecimento, depois que o IPEA, o IBGE, divulgou excelentes pesquisas mostrando a realidade, eles vão ver que há elementos suficientes para ver que ser contra a cota para negro, para indígenas, e um detalhe, esse projeto trabalha cotas para negro e indígena e também brancos pobres. Dizer que é projeto para negro só fala quem não conhece o projeto ou quem é em oposição para gerar um clima ruim. Porque, infelizmente, a sociedade tem medo de que o povo negro tome consciência dos seus direitos. É um medo que está na alma do brasileiro, tem que ser mudado. Eu não vejo nenhum grupo negro no Brasil se organizando para revoltar-se, mas apenas se organiza para ter direitos iguais, nobres, direitos que a própria Constituição, no artigo 3º e no artigo 5º, define com clareza absoluta. A Constituição fala que é missão dos deputados, senadores, erradicar, trabalhar, nivelar, usa verbos no imperativo, que aponta para um futuro de igualdade. Portanto, eu tenho certeza que nossos irmãos do DEM e do PSDB e demais partidos do Senado irão com tranquilidade votar nos próximos dias a favor. Um dos argumentos do Democratas, inclusive eu tenho esse argumento aqui no papel, nessa ação que foi movida, que está para julgamento no STF, Tatiana, é que não existe, inclusive, como qualificar a raça com base na autodeclaração, o que gerou bastante protesto quando as cotas foram instituídas na UNB, a Universidade de Brasília. O método já foi modificado? Não, o método permanece sendo da autodeclaração, né? A maioria das instituições de ensino que têm adotado as cotas adotam o critério da autodeclaração, que tem sido, por reiteradas pesquisas, especialmente no IBGE, constatado a consistência estatística das autodeclarações e das categorias que são colocadas. Recentemente, a gente também tem uma pesquisa que envolve, retifica essa informação. Na sua opinião, então, não enfraquece o movimento negro? Não. E tem uma questão bem interessante, assim, tem uma pesquisa que eu acessei recentemente, do professor Guimarães, na UFBA, que ele faz a comparação do aumento da autodeclaração, né, porque a população negra tem aumentado o percentual de participação na população brasileira, crescentemente com mais assim, destaque nessa última década, que a população negra passa a representar a maior parte, a maioria